Pronto, gente, estamos de volta. Nossa live encerrou aí, já completamos 1 hora de live, então agora estamos voltando aí para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Vou aguardar vocês irem entrando aqui. Eu vou esperar o pessoal aqui da Balão Cultura também entrar aqui. Para quem não estava na live anterior, nós estamos continuando a live, né, que encerrou agora, com a Balão Cultura, e estamos falando sobre direitos autorais, sobre o uso de personagens licenciados e como isso funciona na prática para nós decoradores, tá? Então, só estou aguardando aqui o pessoal da Balão Cultura entrar aqui na live para a gente já dar continuidade. Mas é um assunto muito importante, é um assunto sério, porém é um assunto que precisa da nossa atenção para nós decoradores, para que a gente não venha a ter problemas em algum momento, né? Tanto eu que já compartilhei aqui com vocês, que já tive a minha conta excluída no ano passado, né? Essa é uma conta nova. E também o pessoal da Balão Cultura aí, que teve também a conta excluída aí recentemente pela questão de uso de personagem também, tá? Pessoal, pode mandar aqui para mim a solicitação ou qualquer coisa eu chamo vocês aqui. Só já entrar aqui o pessoal da Balão Cultura e já vamos continuar aqui conversando. Vamos lá. Já achei eles aqui para a gente continuar aqui a falar. Aí, opa, de novo. Bom, desculpa, Fábio, que aquela hora eu te cortei ali. Pode continuar o que Não, tu não estavas tem- falando ali. Então, você imagina o seguinte, Scott, você está para entregar uma festa e aí tudo pronto e de repente chega o pessoal dá licença e fala assim, não, não vai ter festa, né? Então, é o que acontece, que acontecia com CDs piratas e é o que a gente via acontecer com muita frequência. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que se fizer na Silhouette, se fizer algo que não paga, que você não paga a licença, não está dentro da lei, né? Mas Aham. ao mesmo tempo, igual que eu vi assim, muita gente escrever, meu Deus, o que eu faço? Todo o meu material é feito em cima de licenciado. O que tem que ficar tranquilizar que a maioria dos personagens já estão no domínio público, né? Então, aquela primeira versão, né, já está no domínio público. O que não tem, o que não está é você pegar o exemplo Frozen, que foi lançado agora recentemente, e você querer utilizar. Mas Uhum. existe como que é a Dona da Montanha? Como que é o nome? Ah, então, ó, o Frozen é uma sacada da Disney fabulosa, porque imagina, todos os personagens, eles pegavam a história que entrava em domínio do público e transformavam, criando um outro shape, criando um outro, mantendo o mesmo contexto, mas criando alguns outros personagens, detalhes que deixavam charmoso, né? Lembra que eu falei que a Cinderela, o sapatinho dela era de prata, não era de cristal. O sapatinho de cristal foi criado pela Walt Disney. O Frozen, para que ele conseguisse desvincular o conceito de que já era uma história de domínio público, o que ele fez? Ele pegou a Rainha da Neve, que é uma história que entrou em domínio público, renomeou, colocando o nome de Frozen, e trocou o nome de todos os personagens. A história, no contexto, é a mesma. Bem, mas como que eu vou trabalhar o Frozen se Frozen agora é da Disney? Não, você vai trabalhar a Rainha da Neve, você vai poder trabalhar a neve, você vai poder trabalhar um alce que não seja o alce da Disney, né? Você pode criar. Hoje você pode até usar o Google, né? O Google 3D, criar um alce, fazer um vídeo legal para a criança lá. A criança pode até estar vestida com a roupa da Elsa, né? Mas desde que a roupa seja oficial. E aí, Sim. contextualizar lá que a roupa veio, que é uma licença, né? Então, Sim, ou como a gente falou também, de repente utilizar uma personagem, a boneca original. Por exemplo, a gente vai numa loja de brinquedos, uma Re-Rap da vida, alguma coisa, compra o personagem e aí sim a gente pode utilizar ele de forma legal na decoração, né? e aí, para ficar claro que você fez menção, quem abusa do direito autoral, ou seja, reproduz um trabalho que não é dele, né? Que é o que a gente está fazendo, é uma cópia, né? Ele sofre duas penalidades, o moral e patrimonial, né? Sim. O patrimonial, que é o moral, e o penal. O penal, a
A pena é de 3 meses a 1 ano, sendo que o juiz pode estabelecer uma pena alternativa. E o moral é o que a Disney, a Marvel, qualquer uma empresa que tenha licença vai fazer. Porque é o dinheiro que está deixando de entrar. Aí é Sim. o juiz. Então, é como você falou, pode... são duas penalidades, né? De forma mais clara. É uma penalidade porque você está infringindo a lei, né, vigente no país, e outra realmente é o dano moral da empresa que detém os direitos também de criação e que vão aplicar, né, sobre a pessoa, né? E como o Fábio disse bem, gente, a gente não pode entrar em pânico. A gente só vai precisar usar 2 coisas que já é do atributo de todo mundo que está no mercado festeiro, que é a criatividade. E o segundo, a gente procurar informação. Porque o Fábio disse bem, a maioria das histórias já estão em domínio público. Peter Pan, Aladdin, Pequeno Príncipe, todas as princesas, todos esses. Tem heróis que estão em domínio público. Então, o domínio público já está, a gente tem que ser a Disney na nossa empresa. A gente tem que criar o personagem ou criar o contexto e mostrar o quanto o decorador, o boleiro, o doceiro, a pessoa que faz a sublimação, todos somos criativos, né? Né, Fábio? É isso aí. Porque assim, se você, Scott, você vê assim, perguntaram sobre balão, né? Falou assim, mas eu posso personalizar o balão? Você tem uma ideia assim, Scott, esses dias eu recebi da LOL, a pessoa queria que reproduzisse a logomarca da LOL, que era em 2 cores, tem uma fonte específica. Eu falei, olha, eu não faço. Né? Por que eu não faço? Porque aquilo, eu estaria fazendo uma cópia do produto que é licenciado, né? E eu não tenho a licença. Né? Então, assim, eu falei, olha, dá para escrever o nome da criança, dá para colocar a idade, dá para escrever algo que a LOL faz, que ela fala, mas que a sua filha goste, mas não dá para reproduzir isso. Ela falou, então vou fazer em outro lugar. Então, às vezes, tem casos, claro, o Scott, você vai perder, não tem jeito, o cliente vai deixar de comprar. Né? Mas você ganha sabendo que você não vai ter nenhum problema no futuro. Né? Você imagina, a gente recebeu muitos comentários assim, falou, nossa, Balão Cultura, eu não via nada de vocês copiando algo que tinha licença. E assim mesmo aconteceu com vocês. Eu falei, aconteceu. Né? Porque a gente sempre tentou se policiar nessa questão. Mas, ao mesmo tempo, você vê que assim, a gente está fora da lei. Né? Esse é o ponto, né? Você está fora da lei, né? E aí a lei ela fala assim, olha, eu vou proteger quem tem a licença, né? Então eu vejo, eu acho que assim, não só a releitura dos personagens, mas a releitura do mercado. Né? O que a gente pode fazer agora, né? Se a gente começar a levar informação para os pais, que olha, eu não posso reproduzir dessa forma, mas eu posso fazer dessa forma, né? Que a sua filha, o seu filho vai se sentir na festa da mesma forma, eu tenho certeza que é uma questão de tempo das pessoas se adaptarem, né? E evitar esses transtornos aí que cada vez mais com a tecnologia vai acabar ficando mais rápido a punição. É como você comentou. Coloquei no story, no meu, lá, fiz os stories e de repente cancelaram, né? Os stories, né? Que acabaram cancelando. Por que cancelou? Porque eles já conseguem, os robôs dentro do Instagram já começam a pegar, né? Então é muito rápido isso. Né? Uma pessoa perguntou assim, mas será que se eu não colocar hashtag vai acontecer? Com certeza. Hoje você coloca no Google, lá vem a imagem. Né? Então, não adianta a gente querer tentar burlar o sistema. Né? A tecnologia hoje é inclusive, eu já soube de relatos, não sei se é verídico ou não. Vocês estão conseguindo me ver bem? Sim. Porque para mim está um pouco vocês. Eu não sei se a minha imagem para vocês está boa. Mas, inclusive, eu vi alguns relatos como você falando, que é uma tecnologia de reconhecimento, né? Facial, de imagem, reconhecimento de que uma pessoa, uma imagem, né? O uso da imagem de um personagem pode ser identificado não somente através da hashtag, mas também por reconhecimento de imagem.
né? Então, por exemplo, a partir do momento que você posta a imagem, mesmo que você não escreva ali, não poste junto com a hashtag, por exemplo, festa LOL, festa Turma da Mônica, o próprio, e a gente, para mim é muito compreensível quando a gente começa a entender sobre todo o potencial que a internet nos oferece, quando a gente são relacionados à nossa busca. Tá bom aí, gente? Ninguém me falou isso, tá tudo certo? Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Ou tá travando? Me Deu digam, uma gente, se vocês estão travada, me mas vendo. já tá normal. Tá, porque tava travando aqui um pouquinho. E, enfim, uma outra coisa que eu queria falar em relação à parte de decoração, né? Ah, mas o que que a gente vai fazer? Eu costumo dizer que para nós decoradores, essa questão prática do uso de personagem em decoração é o seguinte, é como uma blitz, né? A gente não, nós não estamos afirmando aqui que todas as pessoas que vão postar uma festa de LOL ou de Lilica ou dos PJ Masks que vai ter a conta excluída e de que vai ser penalizado. Mas eu acredito que funciona como uma blitz. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é ilegal e nós estamos sujeitos a que qualquer momento isso aconteça com a gente. Então é a mesma coisa, por exemplo, é contra a lei, é proibido dirigir embriagado. Porém, ainda assim, muitas pessoas andam embriagadas no trânsito. Até o momento onde algumas delas têm a infelicidade de serem paradas numa blitz e aí receberem uma multa, terem um carro apreendido e assim por diante. Então, Correto. da mesma forma, nós decoradores, né? Não pode utilizar imagem de personagem licenciado em festa? Não, não pode. Você quer usar? Faça. Você sabe quais serão as possíveis consequências de você fazer isso, né? Então, eu procuro evitar ao máximo, né? A gente deu aqui algumas dicas sobre isso, sobre alguns temas, sabe? Quando você for fazer algum tema como vocês já explicaram também, pesquisar para ver se esse tema já entrou em domínio público ou não, para ver se qual é a história que está por detrás de tudo isso, que já caiu em domínio público, que a pessoa possa utilizar esse mesmo enredo e trazer para a festa, né? Trazer para a decoração de forma que não vale trazer nenhum problema. Então, eu acho que é isso. O nosso papel aqui é o de alertar, né? O de falar para as pessoas que sim, isso é sério, isso é real, acontece, as pessoas podem perder as contas, as pessoas podem receber penalidades. E o que a gente está falando aqui ainda, o que aconteceu com a gente, foi algo somente relacionado à rede social, ao Isso mesmo. Instagram. Tem esse Isso outro mesmo. lado que vocês comentaram, que é o lado realmente penal, que é o Correto. lado de receber um processo de danos morais, um processo civil, né? Várias coisas como isso. Então, assim, ó, a gente preparou para compartilhar com vocês soluções, né? Porque o problema é como eu vou trabalhar todo o universo de festas, sendo que os meus maiores pedidos são produtos licenciados. Então, a gente preparou aqui um material para ver se consegue dar uma luz no final do túnel. Então, ao final, Agradecemos. quem quiser eu fiz como se fosse um e-book, chama As Armadilhas das Festas Infantis, Direitos Autorais. Então, o Scott depois vai pôr um link, que todo mundo que quiser solicita nesse link, e se ficou com dúvida em alguma coisa, um link do Telegram, você vai clicar e lá eu vou disponibilizar o arquivo. Mas vamos passar aqui rapidinho. Até já para te falar sobre esse link. O link eu acabei não copiando para colar aqui na live. Assim que encerrar a live, eu vou colocar lá nos stories o link desse grupo no Telegram para a gente poder esclarecer as dúvidas de algumas pessoas aí. Perfeito. Legal. Então, quais são os passos, né? Então, a gente sugere alguns passos. Então, o primeiro passo é você ler a história do tema. Você lê a história do tema e verifica quais são os personagens, qual que é a cenografia e o que você poderia usar naquela cenografia que daria certo numa festa. Patrulha Canina, olha qual é a enormidade da história lá que os personagens brincam ali e que tem a ver com o nosso universo. Então, a gente pode trabalhar com o ossinho, com produtos de voar,
as manchas dos animais. Então, tem muita coisa que você pode usar, né? Com patinha de cachorro. A patinha do cachorro. Mas, obrigatoriamente, eu preciso fazer a carinha do cachorro? Não, não precisa, né? Não precisa. Ah, mas na festa eu queria que a lembrancinha fosse do personagem. Compra de alguém licenciado, Sim. né? Sim. Ou não tira foto, não vai publicar a sua foto. Mas o fato é, como o Fábio disse, vamos imaginar que no Brasil cria um sistema onde vá entrar nos prédios e verificar quem está fazendo festa. E os mas nos buffets, nos né? buffets. Imagina. Né? E leve os produtos embora porque não é licenciado. Pede para descer a decoração, né? Então, a gente está imaginando o pior cenário. Então, vamos primeiro ler a história. Segundo, leu a história, verifica se aquela história, por um acaso, não é de domínio público. Então, assim, a gente citou algumas histórias que eram de domínio público. Peter Pan, Aladdin, as princesas. Todas as princesas. Então, Bela e a Fera, né? Então, todos esses já são de domínio público. Não precisa fazer a versão Disney. Você pode fazer a versão criando e remetendo. Lembra uma coisa também que é muitíssimo importante. Não é porque você tem licença que você vai fazer qualquer coisa. A licença tem guidelines, tem leis super rigorosas, tem controles dos produtos que vocês estão fazendo. Então, a mãe, por exemplo, a mãe quer fazer uma festa da Aurora, mas não gosta de cor-de-rosa, quer que troque o vestido por lilás. Se você tem licença, você vai trocar. Ah, mas a mãe quer uma versão mais cult, mas quer a cult da criança bebê, que é uma outra versão cult. Você não pode trocar, entendeu? Isso na versão tem que ser a reprodução fiel daquela versão que a pessoa tem a licença, né? Correto. Ah, mas eu quero uma criação... Não. Você imagina, né, Scott? Seria igual uma franquia, né? Igual, às vezes você passa na frente de 10 boticários, você vê que são iguais. É o mesmo produto que está na vitrine, é a mesma forma da escrita. Então, é da mesma forma. Se a pessoa compra uma licença, né, o direito de utilizar a licença, ela vai ter que seguir rigorosamente toda aquela questão do dono da licença. Então, você não vai poder mudar. Né? Você não vai, eu não gosto dessa fonte, eu vou alterar a fonte. Não, você tem que usar aquela fonte. Então, é um assunto que é bem complexo. Né? E não é e dependendo não é o caminho, né? Dependendo do faturamento da empresa, tudo não é o caminho. O segundo passo é a gente educar o cliente. Como a gente acabou de dizer, pode ser que o cliente não tenha ideia que essa dimensão de licença de direitos autorais recaiam em festas. Note que nos Estados Unidos isso já é uma coisa mais clara e transparente. Sim. Tanto é que a Disney, nesse material tem isso daí. A Disney disponibiliza um canal se você quer fazer uma festa com o tema deles, para uso pessoal. Não é o decorador que vai pedir, tem que ser a mãe que vai pedir, falando que eu quero fazer. Eles respondem, em média, depois de 8 semanas, dando ok ou não para sua festa. Então, você pode falar, olha, mãe, você quer a festa da Disney? Eu não ponho a fazer a festa da Disney. Entretanto, você tem que pedir autorização para a Disney para uma festa privada. Sim. Isso também eu quero puxar um gancho aqui. Eu tenho um caso que é de meu conhecimento. A Drica, da Lulu Celebrate, né? Alguns devem conhecer aqui que estão na live. Ela fez aqui num curso aqui em Florianópolis e nesse curso ela montou um cenário, uma decoração com o tema da galinha pintadinha. Mas para isso, antes disso, ela enviou uma solicitação à empresa que é detentora dos direitos de imagem, dos direitos autorais da galinha pintadinha, solicitando essa autorização para que ela pudesse fazer essa montagem, né, da decoração da galinha pintadinha. E aí eles emitiram essa autorização a ela, né? Eles deram essa permissão a ela de que ela fizesse essa reprodução, né? Dos personagens da Galinha Pintadinha. Então, é um meio também das pessoas que estão acompanhando aqui, né? Dentre de outras dicas que a gente deu aqui, de que procurem, né? De fato, empresas brasileiras talvez sejam mais acessíveis, né? Porque quando a gente fala de algum personagem a nível internacional, fora do Brasil, acaba aqui dificultando um pouco. Eu acho que a questão de comunicação de retorno talvez se torne um pouco mais difícil.
É o caso da Drica, que conseguiu essa autorização da galinha pintadinha, das situações assim que eu sei que conseguiram ser feitas sem nenhum problema. Então, a partir do momento que você tem essa autorização, você pode reproduzir sem problema nenhum. E Correto. lembrando, mais uma vez, que nós não temos ainda no Brasil, de uma forma normalizada, né, de uma forma legalizada, né, estruturada, essa solicitação, né, esse recolhimento, esse procedimento, né, de solicitar. Como vocês falaram, eu não sabia, eu não tinha conhecimento desse procedimento que tem da Disney nos Estados Unidos, né, de que a mãe pode entrar em contato e solicitar uma autorização, né? Aqui no Brasil nós ainda não temos isso, né? Isso é tudo muito informal, né? Então, o que eu penso como profissional é que o melhor cenário seria que em algum momento a gente pudesse ter, assim como os músicos têm o ECAD, né, que é um recolhimento legal, né, para o uso dessas músicas, que a gente também tivesse alguma forma de recolher esses tributos, né, em relação à utilização da imagem dos personagens nas festas, né? Acredito que, na minha opinião, seria um cenário positivo, assim, de que não nos colocaria nessa situação tão desagradável, né? Mas isso seria muito adequado para quem é profissional, o decorador da festa. Sim. Isso não isso dificilmente seria aplicado para uma pessoa que faz biscoito, que faz bolo, né? Sim. Porque ele tem Sim. uma festa e ele teria que seguir um guideline, que é onde tem as paletas de cores, as proporções, como que é a comunicação. Então, é muito mais complexo, né? Porque Sim. você está falando de um personagem, a música você reproduz, né? É só uma Ela reprodução. realmente, né? Agora Você ali a gente executa está a falando música própria, né? exato, da criação de um personagem. Mas, gente, não percam a esperança. Eu acho que isso também é uma forma da gente crescer, do mercado amadurecer. Então, assim, nós, enquanto decoradores de festa, enquanto decoradores de balões, profissionais confeiteiros, quem faz papelaria, trabalhamos com a criação. Então, vamos desenvolver esse fator criativo e oferecer festas únicas para os nossos clientes. A história, vou contar a história naquela festa, né? Ele vai ter um contexto. É a Branca de Neve, é o Frozen, ele vai ter um contexto ali naquela história. Entretanto, a gente vai ter a possibilidade, mais factível até do que a licença, de criar todo um cenário para aquilo. E como a gente disse, os pais, eles não conseguiram ainda perceber que o direito autoral impacta nas festas deles. Então, cabe a nós, profissionais do mercado e empresas do mercado, orientá-los sobre esse fator, né? No guia que eu criei, tem uma decoradora de festas de João Pessoa, que ela mostra como ela se posiciona para o mercado de festas. Então, se ela vai fazer uma festa da Ariel, ela vai usar o rabo da sereia, ela vai usar as conchas, as bolhas, o espelho. Ela pode usar uma enormidade de opções para contar a mesma história da Ariel. Ela só não vai usar o personagem. Muitas pessoas perguntaram, e a silhueta? Gente, a silhueta indica o personagem. Não pode. Só pode se você quiser contar com a sorte. E a sorte, nesse primeiro momento, está sendo nas redes sociais e nos marketplaces. Estamos sendo excluídos para falar assim, ó, você está sendo penalizado. Mas daqui a pouco, isso pode se tornar maior. E existem vários casos, inclusive no Brasil, de personagens, né, de empresas de personagens que foram penalizados porque ofereciam o personagem para animar a festa. Então, não está fora do nosso contexto. Tem uma empresa de confeitaria que o Lucas Neto processou também, no bolo. Então, assim, gente, a gente não está transparente frente àquilo, né?
nós colocamos na nossa vitrine. A gente coloca na rede social, a gente coloca no nosso site, a gente divulga. A mãe liga ou escreve no WhatsApp, a gente manda fotos, né? Então, tudo isso é prova contra nós. A gente mesmo está fazendo as provas contra nós. Então, chegou o momento da gente modificar um pouquinho. E todos nós somos artistas, não só empresários, mas artistas criativos. E podemos fazer o processo de inovação. Então, com a história da Ariel, o que eu posso fazer? E como você falou, eu acho que realmente, frente a isso, é o momento dos decoradores, né? E quem trabalha com isso, porque não é só os decoradores, é como você falou, vários setores têm essa presença, essa mesma situação frente aos direitos autorais, né? Não é só o decorador que sofre com isso, né? São vários ramos. Então, o que a gente deixa aqui, o que eu, como decorador, deixo aqui de dica para quem está aqui acompanhando, explorem a criatividade de vocês, aqui, assim como vocês já falaram. Tem tantas possibilidades, né? A gente tem um universo tão grande, tão imenso de possibilidades. A gente pode fazer festa de jardim, festas de balão, festas de ursinho, festas de fazendinha, festas de safari, festa de fadas. A gente tem tantas, mas tantas infinitas possibilidades que às vezes a gente busca o erro, né? Às vezes a gente busca o perigo, né? Busca aquela situação em que pode ser penalizado de alguma forma. Então, eu também procuro, sempre nos meus atendimentos com os meus clientes, em ter esse processo de conversa, de entender a necessidade deles, de entender o que a criança gosta, o que não, o que eles gostariam. E nem sempre a nossa única possibilidade é, de fato, fazer o tema com aquele personagem que a criança tanto quer, né? Mas não é descartado usar o personagem, né? Sim. Então, é isso que é o mais importante e o mais curioso. A gente tem ferramentas para utilizar aquele personagem, né? E como a gente disse, a maioria já está em domínio público. O problema é que a gente está batendo na tecla que a gente quer usar a versão da Disney. E a versão da Disney não está, né? Sim. Mas a história, tudo já está, né? Então, isso é importante. Né? Então, isso é o mais importante. Scott, a gente tinha preparado um exercício. Tem umas imagens aqui. Tem aqui, tá pronto para mostrar aqui. Gente, a gente preparou um exercício para mostrar e tentar ajudar vocês nesse processo de reverberar a criatividade mesmo, né? É como se fosse um brainstorm, né? Que é uma chuva de ideias, né? Eu vou falar palavras, às vezes vocês não conhecem, e a gente já fala a tradução. É uma chuva de ideias. Como a gente faz? O Scott, eu vou pedir para ele colocar uma imagem. Essa imagem é um trabalho realizado por um artista e fotógrafo chamado José Manuel. Tá? O que ele fez? Ele pegou uma imagem e eu gostaria que qual vocês dessas olhassem. imagens? Essa imagem é uma imagem que tem uma concha, um mar. Vocês identificam quem é o criador dessa imagem? Tá vendo? Esse é o fundo. Imagina que seria o fundo da nossa festa. A festa de uma princesa tem o castelo, tem a floresta, tem o mar, né? É um super-herói, tem a cidade. Essa é uma imagem... Um exemplo, né? Um exemplo de uma imagem que é uma imagem muito importante há anos, acho que há mais de 100 anos, né? E eu queria saber se vocês conseguem identificar essa imagem. Quem está assistindo consegue identificar. Olha Podem bem. colocar aí nos comentários aí, gente. Olhem e digam Ariel. se vocês... Será que é da Ariel? Quem mais? Essa imagem é super famosa, gente. Ariel. O povo tá só pensando em festa infantil. Ariel. Que mais? Ninguém? Tá. Vênus. Aí, olha aí, já tá mais próximo. O quê? Afrodite. Olha, tá mais próximo. Então, agora eu vou pedir para o Scott, colocar a imagem que faz referência real desse produto.
É um quadro, correto. Nascimento de Vênus, parabéns. É o Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus é uma obra famosíssima, né, de Sandro Botticelli, né? E que você vê, se a gente tira os personagens, eles ficam muito mais difícil de localizar, né? Caramba! Agora eu vou pedir, agora que você já sabe, né? O que esse artista fez? Com a pandemia, ele pegou e tirou todos os personagens das telas. E aí, eu vou voltar aqui de novo, aí vou colocar aqui. E deixou só o fundo. E com isso, as pessoas acabavam não fazendo a correlação. E tem uma correlação profunda. Façam isso com o trabalho de vocês. Agora, vai ficar mais fácil. O Scott vai mostrar a imagem terceira. Vai ser mais fácil, hein? Essa é a lambuja. Da onde é essa foto, gente? Tirou só as pessoas. Do que se refere essa foto? É uma festa. E aí, Scott? Eu acho que é a festa pós-Covid. Santa Ceia, parabéns. Então, pode pôr a foto original. É a Santa Ceia. Então, note como que muda o cenário se você não tem as pessoas, não tem o personagem, né? Então, como que eu crio? Como que eu crio? Era o Nascimento de Vênus, correto? E a Última Ceia. Como que eu crio tudo isso? Agora a gente vai fazer o segundo exercício. A gente vai exercitar. Vamos lá. Festa da Alice no País das Maravilhas. Se eu não tiver a Alice do desenho lá da Disney, o que eu uso como recurso? Então, eu vou dar um exemplo e vocês depois vão me dar o exemplo da Alice. Escreve aí nos comentários. Na festa da Ariel, eu posso usar a concha, a estrela do mar, eu posso usar o espelho, as bolhas, posso usar garfo, posso usar um monte de coisa que tem no fundo do mar. Ou não, posso usar a cauda da sereia, né? Então, isso na festa da Ariel. E na festa da Alice, no País das Maravilhas, o que eu poderia usar? As cartas, correto? O que mais? O que você acha, Scott, que você poderia usar? O coelho? Olha, acho que o tema da Alice, acho que é um dos temas que a gente, na minha opinião, é um dos temas que eu mais conseguiria imaginar ideias, assim, de colocar elementos, como estão falando ali, chave, livro, as louças, bule, xícara, toalha, várias louças totalmente diferentes, de várias estampas. Nossa, tem aquele chão quadriculado, preto e branco, tem tanta coisa. Nossa, é um tema muito, muito rico. Então, e o que é legal, né, Scott? Que, imagina, tudo que você falou daria para utilizar, que é a festa da Alice. Né? A diferença é que você está dentro da lei. Né? Sim, você não preciso me preocupar com o uso de imagem, né? E infringir direitos autorais. É isso mesmo. Essa é a ideia. Então, assim, existe sim um caminho para a gente estar dentro da legalidade sem ter nenhum problema no futuro. Agora eu vou pegar um personagem que é bem complicado, porque ele é 100% Disney. Ele não é um domínio público como a Alice, que você pode pegar a história e transcrever ela. Eu quero saber como que vocês fariam, quais são os atributos, além das cores, que isso realmente bate em todas as festas. As cores a gente pode usar e abusar da cartela de cores. E que é um personagem da Disney. Eu quero Toy Story, a última versão do Toy Story, o filme 4. Como que você faria o Toy Story para uma festa infantil sem usar os personagens do Toy Story? Misericórdia. Eu não assisti ainda Toy Story 4, então eu prefiro não responder para não cometer gafes aqui ao vivo. Então vamos jogar o Toy Story. Parque de diversão. Sei que tem a questão do parque de diversões, realmente. Aí já entra roda gigante, carrossel, tudo isso, né? Usar o aniversariante como personagem, né?
Gente, o aniversariante sendo o personagem, vocês ganham uma loja de antiguidade, né? Vocês ganham uma grande vazão para criação, porque ele vai ser o personagem. Se ele tiver com uma roupa licenciada, belezinha, gente. Ou não, ele pode estar com uma botinha, pode estar com uma blusinha xadrez, um chapéuzinho. Ok. Só não vai estar escrito Toy Story. Converse Sim. com o aniversariante, entenda qual a necessidade dele. Bota chapéu de cowboy, o quarto de Até brinquedo. porque, por exemplo, quando a gente fala em Toy Story, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? Então, é por isso que é bom a gente ter essa conversa com a criança, porque, por exemplo, às vezes a criança gosta, assim como o Frozen, por exemplo, né? Ou Toy Story, qualquer tema. A criança pode ser que o Toy Story ela goste mais do Buzz, né? Que é um astronauta, então são outras cores, é um outro estilo, é um outro caminho que eu sigo, né? Quando eu quero fazer uma festa de Toy Story com ênfase no Buzz, né? Que é o personagem preferido da criança. A mesma coisa, por exemplo, seria se a criança tivesse aquela visão muito mais forte do Woody, né? Que é um cowboy, que é uma coisa já mais de Velho Oeste, né? Uma coisa que eu já posso trabalhar mais aquela linguagem de xerife. Então, tem várias linguagens diferentes ali que a gente pode seguir, né? Dependendo do personagem. Scott, eu lembro acho que foi a primeira, uma das primeiras festas que nós fizemos do Frozen, e a mãe contratou uma empresa que esculpiu o nome da criança no gelo. Então tinha um bloco de gelo e estava o nome da criança. Então, assim, aquilo me chamou tanto a atenção que eu falei assim, olha a criatividade. E todas as pessoas que chegavam na festa, os fornecedores, né, eles falavam a mesma coisa. Eu falei, meu, que incrível, olha que legal, olha que fantástico. Então, assim, todo mundo sabia que aquilo ali era uma festa que estava alguma coisa sobre gelo. Né? Então, a gente pode explorar isso. Né? E eu acho que a ideia é da gente conversar mais. Né? Então, os temas, a gente conversar mais sobre esse tema, que eu tenho certeza que em pouco tempo vai ser superada essa questão. Né, de falar assim, puxa, antigamente eu só usava licenciado e eu corria no risco de perder, né, o meu Instagram, receber uma multa, enfim. Mas é uma questão de tempo da gente mudar esse cenário. E notem, gente, que ninguém está dizendo que você não possa trabalhar com licenciado. Você pode, coloca lá o crédito, coloca quem tem a licença, qual é o produto que você está usando. E perfeito. Às vezes a criança mesmo tem o personagem, vocês não vão ter que ter o custo daquilo. Então, assim, usem a criatividade. Isso pode ser usado no doce, no bolo. Você vê, olha quantos atributos vocês escreveram nas respostas que podem ser usados em tudo, né? Então, isso é importante. É o mais importante. Então, Toy Story, por exemplo, mas eu posso fazer escultura do Buzz? Gente, joga uma escultura lá, se for os primeiros, né? Não o último, mas se for os primeiros, põe a escultura de cacto. Gente, já remete ao desenho, né? 2 cactos imensos. Ou você trabalha com um balão licenciado daquele tema. O que não pode é pedir um bubble personalizado com o desenho do Toy Story. Não vai poder, né? Então, é isso. E isso já nos ajuda a entender, principalmente, na questão de reprodução em bolo, em doce, né? Então, assim, como a gente já sabe que a gente não pode fazer a reprodução do personagem no bolo, para as pessoas aqui de confeitaria, a gente pode trabalhar um bolo com esses elementos, né? Vai fazer de Toy Story. Você vai explorar a questão temática dos brinquedos em si, faça um bolo com os brinquedos, né? Com bola, com um carrinho, com um peão, enfim, com várias outras coisas que remetam ao tema, que estejam dentro da temática, mas que não precise especificamente ter ali a modelagem do personagem, que isso sim vai causar um possível dano, né? Exato. Eu vou pôr um carrossel não pode estar ligado a nada. O carrossel é público. Vou fazer uma maçã é pública, não tem como. Não tem direito autoral de uma maçã, né? Então, isso é o importante, tá? Então,
Então, a gente começou com a inspiração, que é as imagens aí das telas, né? Para vocês enxergarem que isso sim é possível. A gente passou para exercitar o nosso processo criativo, que Inclusive, tem tem uma certeza. imagem aqui, tu queres que eu já coloque aqui a imagem? Posso colocar ou não? A próxima? Agora a gente vai passar para o próximo. Tá. É a gente treinar os nossos Ah, eu pensei olhares. que era sobre esse exemplo que tu tinha dado. Até tem uma dúvida aqui, ó, até já para esclarecer, a Laís está perguntando se dá para usar a mesma fonte para escrever o nome da criança, por exemplo. Não pode. Me corrijam se eu estiver errado, mas não pode utilizar a fonte também, que é característica daquele tema. A tipografia é uma das coisas que são consideradas dentro dos direitos autorais. Sim. Tipografia teria que estudar profundamente, porque existem alguns filmes que te permitem comprar tipografia. Sim. Agora, existem outros que não é permitido a compra de tipografia. Teria que buscar alguém que fale, que tenha editora, ou que tenha um birô, que aí pode esclarecer melhor, tá? Então, existem tipografias que você consegue comprar, existem tipografias que são gratuitas, e tem tipografia que está vinculado à marca e não dá. A fonte Disney, né? Algumas fontes Disney. Então, teria que buscar mais profundamente isso, tá bom? Sim. Agora, e lembrando que até na prática, para muitas pessoas, para elas tirarem a dúvida de se é registrado ou não, se é licenciado ou não, quando é licenciado tem aquela marquinha, né, que é um Rzinho ali de registrado, né, do licenciado, né, ou do copyright, né, que a cópia é autorizada, né, então tem isso, que aí é o Czinho no caso. Então, isso é importantíssimo que o Scott alinhou. Vamos supor, eu comprei um papel que tem licença Disney, um adesivo que tem a licença Disney. Sabe ali onde que tem o @ Disney ou @ Marvel? Aquilo você não corta. E se tiver a oportunidade, fotografa de forma bem nítida para você ter como comprovar que você usou um produto licenciado, original, tá bom? Isso é importantíssimo, principalmente para quem trabalha com papelaria, que pode usar esse atributo, ou um scrapbook, que tenha que usar um tipo de atributo como esse. Agora, o último exercício é o treinar. A imagem que o Scott vai colocar são duas imagens. Eu não sei agora se vai aparecer as duas, né? São duas imagens. Vocês vão ter que me indicar qual sofre direito autoral e qual a imagem que não sofre. Você põe a primeira da Bela e a Fera? É que tá junta a imagem. Não, é a primeira, é a imagem 4. É que ela tá junta, as duas imagens estão juntas. Não, é isso mesmo. Ó, tá. Tem a imagem da direita, que é uma moça, né? Com a correntinha da Bela, né? É a Bela, né? Com a correntinha e a roupinha da Bela. E do lado esquerdo tem uma festa, é um pacote de uma empresa americana que é vendido no site da Etsy, lá nos Estados Unidos. E que representa a festa da Bela. Qual é a da direita, que é a moça, ou da esquerda, que sofreria direitos autorais? Ficou bem em cima, né? Onde... mas dá para ver a mocinha ali, ó, com a correntinha, né? Nota que a mocinha é com a correntinha. Qual das duas fotos, da direita ou da esquerda, é que sofreria direito autoral? A segunda tem direito autoral para a MW Eventos. Da direita. Quem está escrevendo que é da direita, me fala por que acha que é a foto da direita, que é a mocinha com a corrente. Da moça. Por que vocês estão justificando que é a foto da direita, que tem a mocinha? Quem escreve? Quem escreveu aí que é da direita? Alguém escreveu que era da esquerda. Me escreve por que acha que é o da direita ou da esquerda. Qual a justificativa de vocês usarem? Da direita, característica da personagem. Alfa de corações. Quem mais?
Até para deixar mais claro aqui, tem a questão do que a gente falou. A gente vai conseguir entender isso melhor quando a gente percebe elementos que remetem a um tema e em outra imagem são, de fato, não estão remetendo, estão reproduzindo, né? Estão, de fato, fazendo algo fiel, né, à imagem original. Ó, a Marília respondeu exatamente correto. É a imagem da moça, porque é a personagem do filme. Ela tá cortado o rostinho, mas é a atriz do filme. E Sim. realmente alguém escreveu que tá no Extreme. O que ele pegou? Ele pegou uma imagem da internet e utilizou. Com certeza ele não entrou em contato com a Disney perguntando se poderia usar essa imagem, né? Uhum. Então, realmente é o da direita da moça, porque o direito do uso da imagem tem que ser autorizado, né? Uma imagem de internet, mas nem tudo que está na internet pode ser usado. No material que eu vou disponibilizar, para quem quer, tem alguns sites que a gente indica, tanto para música quanto para imagem, que tem imagens livres. E um exercício de como você busca imagens livres, tá? O da esquerda é uma festa de Bela. Todo mundo identifica como sendo uma festa de Bela e Fera. Ó, ela colocou... ela escreveu com uma outra letra, mas ela usou as mesmas cores, ela usou a referência da rosa, que a Rosa tem na história inicial. Ela pôs um castelinho lá no fundo que não está Sim, muito porque no caso, visível. utilizar a rosa vermelha não dá nenhum problema, né, de direitos autorais, porque uma rosa vermelha é só uma rosa vermelha, né? E está na história principal, né? Está na história Sim. que entrou no domínio público. Não é uma criação da Disney, né? Agora, se a Sim. Disney tivesse transformado a rosa em dourado, aí seria um Sim. problema. Não tem rosa dourada, né, gente? Né? É, Agora, vocês entenderam como que é a jogada, né? A gente vai fazer o mesmo com uma imagem da Cinderela. Vamos ver. Vocês vão ter que falar se é a imagem da direita, que é a última imagem, tá? Ou se é a imagem da esquerda. E vocês me justificam por que dessa justificativa. Ficou bem na Ixi. minha frente aqui. Ai, Jesus! Olha, então vamos lá. A imagem da Cinderela... Mas eu acho que dá para ver, Rosiane. Acho que embaixo de mim aqui, ó, deixa eu até apontar aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó, a gente consegue ver alguma imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração aqui e mostrar a imagem. Peraí. Um minutinho só, que aí eu saio um pouquinho. Aqui. Peraí, gente. Vou transferir a minha câmera. Ó, conseguem ver? A imagem Acho da que vai direita... ter que aproximar um pouquinho a primeira, aproxima mais a tua câmera da primeira e depois aproxima da segunda. Ó, Apesar de que a primeira as pessoas estão conseguindo ver bem aqui, eu acho que na tela. E essa é a segunda imagem, ó. Ah, melhorou. Realmente está tapando bastante informação aqui, a minha imagem aqui na Qual frente. é a imagem? É a imagem número 1, que é só uma das imagens, tá? Que afeta direitos autorais. É essa imagem, que é a número 1, ou a número 2, que afeta o direito autoral. Qual delas Ela estaria, no caso, público. infringindo a lei de direitos autorais? Está infringindo a lei de direitos autorais. Qual dessas duas imagens? Eita, já vamos dizer que é corona, gente. Não é, graças a Deus. A segunda. Festas favoritas. Segunda. Marília, justifica. Por que você está falando que é a segunda? Alfa Decorações. Ó, é a segunda, tá certo. É a número 2. Mas por que é a número 2 e não a número 1? A número 1 tá usando lá uma silhueta, gente. Exatamente. Porque a 2 tem exatamente o personagem da Disney. E a 1 é uma criação provavelmente do ilustrador. Criou uma personagem que remete a Cinderela, remete à história utilizada. Olha, a MW, quem é que está aí escrevendo da MW? Ela estudou tudo direitinho, conhece tudo, gente. Porque, inclusive, então, Rose, aqui nessa primeira imagem, a gente entende que
não é a imagem da Cinderela, né? Então ali reproduz uma menina, né? Uma moça que aparentemente não é uma reprodução, não é a silhueta oficial da Cinderela e que Da ela Disney, está da Disney. encaixando isso, e que ela não está encaixando e que ela está encaixando o pezinho dela no sapatinho, né, de cristal. E para quem não estava aqui antes, de repente que chegou depois, você explicou que a história original da Cinderela é de uma mocinha que colocava, que tinha o sapatinho de cristal, né? Exatamente. Então, gente, lição de casa. Vamos estudar as histórias de domínio público para saber qual que é a história e o que pode ser usado ou não pode ser usado. Com esse exercício, fica bem claro, fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar o que pode ser feito no mercado, né? Ninguém vai perder o negócio porque não está trabalhando com licença. E não diga que não trabalha com a licença antes de verificar se a história não é um domínio público e você pode usar o seu processo criativo. Eu vou contar duas historinhas aqui rapidinho que tá sobre o tema. Sherlock Holmes entrou em domínio público. A história original de Sherlock. No Brasil, o Jô Soares reescreveu uma história, que é o Xangô de Backstreet, colocando Sherlock Holmes na história, né? A indústria cinematográfica criou Sherlock Holmes, colocou uma boina, colocou um cachimbo, né? O personagem, o amiguinho dele é um personagem mais baixinho. Gente, recriou a história de Sherlock Holmes. Peter Pan. Quando Peter Pan entrou para domínio público, lembra que Reino Unido tem uma exceção lá de Peter Pan, né? Mas o resto do mundo, Peter Pan entrou em domínio público. A indústria cinematográfica criou várias versões, né? A Branca de Neve, quando entrou, você tem o filme que é O Lenhador, o outro lado da história, lá do espelho da Branca de Neve, Alice também, Alice no País das Maravilhas, você vê, tem várias versões, novas versões da Alice. Tarzan, então, a gente nem conta, né? Porque Tarzan, eu acho que ele foi um dos primeiros personagens que entrou em domínio público lá atrásão, né? Então, assim, vai lá, lê a história, vê se aquela história já existe. Trabalha com processo criativo. Olha, eu vou entregar uma história única. Trabalha com ilustradores. Crie o personagem para aquela festa, né? Transforme, valorize o profissional ilustrador, né? Valorize você enquanto decorador, de criar novas propostas. Quem trabalha com bolo e doces, de criar propostas novas, né? Então, gente, não tem nada perdido. Só é o começo de uma mudança. E que a gente primeiro entra em desespero, mas que essa mudança é factível. E tem um monte de produto com licença. Trabalha a licença e aprende a dar crédito para todo mundo. O Scott tem lá uma lista de fornecedor. Eu, enquanto fornecedor dos meus decoradores, eu tenho uma lista de fornecedores que trabalham, reposta. Isso também ajuda você e ajuda quem está. Uma mão ajudando a outra, né? E o mercado se une. Olha, eu não faço, eu, enquanto balões, não faço, outra empresa de balão não faz, outra empresa... Então, começa a unir e mostrar. Você vai mostrar que você tem ética, que você tem profissionalismo, que você não faz tudo a qualquer preço, que você não é contra a lei. Você vai perder um ou outro cliente. Mas será que aquele era o seu cliente? O cliente do jeitinho fácil, que tem que dar um jeitinho brasileiro, né? É crime do mesmo jeito, né? O pai, ele tem a sua corresponsabilidade, né? Se eu compro produto pirata, eu sou corresponsável por aquilo, né? Então, gente, vamos olhar de uma outra forma, não com pânico, mas o que eu ganho? Com aprendizagem. Né? Com aprendizado. Olha, o que eu ganhei quando eu perdi a conta da Balão Cultura por uma coisa que nem eu comercializava, né? Eu comercializava o balão com gazélio. O que eu ganhei? Gente, eu repaginei todo o Instagram, usei um outro conceito. As pessoas que entraram são muito mais presentes e trocam mais experiência, participam mais, são mais participantes. Será que
não é um momento de rever o que você está fazendo, né? Não é só a pandemia, né? Não é só a pandemia que veio para você rever conceitos, mas o direito autoral veio também para você rever conceitos. E não está sendo só no Brasil isso, está sendo mundialmente. O do Scott foi aqui, uma empresa brasileira, mas e a nossa, que foi lá da Inglaterra? Né? Sim, sim. Então, Inclusive, Rose, pegando um gancho nisso que tu está falando, a lei do direito autoral ela tem duas separações ali. Na verdade, assim, o autor, quando ele é autor de uma obra, de alguma coisa, ele tem dois tipos de direitos, né, em cima dessa obra. Ele tem o direito moral e o direito patrimonial. Né? Então, assim, o que cai em domínio público é o direito patrimonial, né? O de outras pessoas utilizarem aquilo também para comercializarem e tal. Agora, o direito moral, que é, digamos, os créditos de que ele foi o criador daquela obra, isso nunca morre, isso nunca sai. Então, por que eu estou falando isso? Porque é meu de vida, assim, é um princípio meu de vida. Sempre que a gente tem algum problema, eu procuro voltar lá no princípio, sabe? Lá na sementinha dele. Então, assim, a gente vive hoje uma geração de rede social, de Instagram e de várias pessoas se apropriando do trabalho de outras e postando. Aqui a gente não está falando de personagem, aqui a gente não está falando de Disney, nada disso. O que a gente está falando aqui é em relação ao respeito, ao entender quem criou aquilo. Então, assim, eu, inclusive, já fui vítima algumas vezes de pessoas que utilizaram imagens das minhas festas e publicaram sem dar nenhum crédito. E várias coisas foram criadas por alguma pessoa. Então, eu digo aqui no sentido de que começa por nós mesmos, né? Para que a gente possa cultivar um bom relacionamento, boas culturas assim no nosso mercado, é isso, de que a gente sempre dê os créditos a quem criou determinado produto, determinada arte. Então, por exemplo, eu me sinto muito lisonjeado quando alguém usa um trabalho meu, alguma imagem de uma festa minha, e posta e coloca os créditos para mim, coloca a decoração, Scott Produções. Ou, por exemplo, quando alguém vai no Instagram de vocês e pega uma imagem do balão de vocês e coloca lá os créditos da Balão Cultura, né? Então, a gente precisa entender esse princípio, né? De onde que vem o direito autoral, de onde que vem o direito de uso. Vem disso, porque o autor, ele quer realmente que ele seja lembrado, ele quer que as pessoas saibam que foi ele que criou aquilo. Então, eu fico um pouco chateado, às vezes, a gente passa por alguns momentos na nossa carreira em que a gente vê muitas pessoas se apropriando do trabalho de outras que, de fato, criaram, né, determinadas coisas e se intitulam criadores daquilo, se intitulam, né, que eles desenvolveram, que eles criaram, e isso não é bacana. Então, se em algum momento você utilizar alguma coisa de alguém, dê os devidos créditos. Isso, em primeiro lugar, para mim, a gente não está nem falando em conotação penal. O que a gente está falando em algo realmente de mais moral, algo mais assim de carinho, de respeito e de apreço ao trabalho do profissional. Ó, nota que o que você disse tem tudo a ver com direito moral, né? Então, direito moral está correlacionado à ética. Então, é ético eu dizer que um trabalho meu é inspirado num trabalho, como a gente já fez. A gente fez um trabalho, reproduziu parte do trabalho do André Guimarães e pôs lá que o trabalho de Guimarães, não, desculpa, André Figueiredo, e colocamos lá que foi inspirado no trabalho dele. Assim como a gente já fez o piano, que a primeira inspiração é de um profissional europeu, e a gente põe o crédito. Mesmo que eu reproduza um trabalho de alguém, eu tenho que colocar o crédito para ele, né? Foi uma inspiração, e não vai ficar exatamente como foi feito por ele, né? Porque é um projeto dele, é uma outra dimensão. Mas eu tenho o dever de colocar que ele foi a minha fonte de inspiração, né? E mesmo quando eu não tenho a fonte de inspiração, a gente vai lá, como que é que descobre, né? Vou lá no Google Imagens e peço imagens de referência próximas àquilo. É assim que o cara
das licenças encontram a gente. Lilica Sim. Rica, Galinha Pintadinha, vai lá, coloca uma imagem de referência e acha a gente. Entendeu? Sim. Fábio e Rose, ó, a gente vai encerrar daqui 1 minuto já de novo nossa live. Então, assim, esse assunto realmente dá para a gente explorar demais, dá para a gente explorar muita coisa. Então, eu convido vocês, em algum outro momento, a gente pode estar marcando para a gente fazer mais uma live, para a gente continuar falando sobre esse assunto. E quero agradecer vocês muito, muito, muito pelo carinho, pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente estar aqui conversando, esclarecendo algumas coisas para as pessoas que estão aqui acompanhando. E agora eu vou deixar aqui 30 segundos aqui para vocês agradecerem. E, ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, contem comigo também por que precisarem. E foi uma honra ter vocês aqui comigo. Ó, 30 segundos. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Aí. A gente passou o link Agora do sim. Telegram. Quem quiser um material de apoio sobre esse tema, a gente encaminha. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar lá e a gente responde por lá. Fica lá, a gente responde amanhã. A gente agradece imensamente. Tá?